A Práticas das Constelações Familiares, Bases e Procedimentos 6. Prefácio. Na verdade, este livro não precisa de prefácio e dispensa palavras de esclarecimento, preparação ou convite. Ele fala por si mesmo. Foi inicialmente planejado como uma introdução sintética ao método das constelações familiares, dentro de uma nova série editorial de introduções a diversas abordagens e temáticas sistêmicas. Partimos do pressuposto de que o enxugamento e a concisão conferem a um texto maior densidade, interesse e assertividade. Contudo, quando tivemos em mãos o primeiro esboço do texto de Jacob Schneider, fomos unânimes em reconhecer que já era tão claro e denso que só teria a perder se fosse abreviado e, pelo contrário, estimulamos o autor a ampliá-lo. Assim surgiu, bem estruturado, conciso e recheado de exemplos concretos e muitas vezes tocantes, um manual básico de introdução às constelações familiares, atualizado quanto aos desenvolvimentos mais recentes, nesta área. Ele resume a evolução, os princípios básicos, os objetivos, as atitudes e os diversos procedimentos desse método de trabalho de uma forma lógica, diferenciada e estimulante para o leitor, concluindo com algumas considerações teóricas básicas. Todos os insights, esboços, princípios e fundamentos desenvolvidos por Bert Hellinger, no que se refere, por exemplo, às espécies de consciência e de alma, às ordens do amor e da ajuda, às dinâmicas dos vínculos e dos emaranhamentos anímicos e de suas soluções e aos variados procedimentos, são descritos em capítulos breves, de uma forma bem compreensível e condensada. Não conheço nenhum outro livro que descreva, em toda a sua amplitude, de um modo tão claro, compacto e ao mesmo tempo abrangente, a prática das constelações familiares. O livro nunca é professoral, tendencioso ou autoritário. Com um estilo simples e vivo, que deixa em aberto o espaço e o sentido das possibilidades, ele convida o leitor a fazer uma imagem pessoal das constelações familiares e de seus efeitos e a tirar suas próprias conclusões. O leitor pode experimentar em si, já incorporadas na forma e no modo de expressão, as atitudes que estão na base do trabalho com as constelações familiares, a percepção centrada, a descrição respeitosa, orientada para os recursos e a solução, e a exceção isenta e destituída de intenções. Jacob Schneider cultiva com Bert Hellinger uma amizade de alguns decênios. Dentre todos os terapeutas, é aquele que pratica regularmente há mais tempo a técnica das constelações familiares, sobretudo em sessões de grupos, na forma inconfundível desenvolvida por Bert Hellinger. Seu agradável estilo de exposição, que não é dogmático, normativo ou erudito, não provoca nos leitores resistências ou reações de defesa, como acontece, pelo menos comigo, na leitura de algumas publicações sobre o assunto. Embora mantendo-se bem próximo das conceituações de Bert Hellinger, o livro de Jacob Schneider revela muita autonomia. As constelações familiares tornaram-se, há muito tempo, o centro do seu trabalho, bem como de sua esposa Sieglinde. Percebe-se neste livro sua intensa dedicação a esse método especial e sua experiência de 20 anos nesse trabalho. Jacob não precisa provar mais nada. Nota-se que esse trabalho já se tomou natural para ele. Também devido à sua longa experiência, ministrando cursos e treinamentos no exterior, seu livro abre um amplo horizonte, ultrapassando muitas vezes o âmbito do aconselhamento e da psicoterapia. Esses processos são descritos por ele de uma forma refinada, porém profana, o que me faz bem. Como aconteceu com Paul Václavic, que transmitiu de forma aceitável e atraente muitas ideias de Gregory Bateson, este livro também pode contribuir para aumentar a aceitação dos insights de Bert Hellinger e do método das constelações familiares, cujos efeitos profundos e especiais estão constantemente me surpreendendo e emocionando. A leitura deste livro trará muito proveito, não apenas a quem já trabalha com constelações, como também aos que desejam adquirir uma perspectiva sobre esse trabalho. Gunther Weber Wiesloch, fevereiro de 2006. Jacob Robert Schneider 7 Preliminares. O método das constelações familiares segundo Bert Hellinger teve um grande desenvolvimento desde seus inícios. Num tempo surpreendentemente curto ele atingiu um grande número de pessoas, que esperam conseguir, com a ajuda desse método e de sua visão dos contextos anímicos, uma solução para os seus problemas.
Muitos psicoterapeutas e aconselhadores, em numerosos campos de trabalho social e psicológico, e com as mais diversas formações, oferecem atualmente constelações em grupos, em sessões individuais, para casais ou para famílias. Com a enorme difusão das constelações familiares e de outros tipos de constelações, apareceram na mídia alemã fortes críticas a Bert Hellinger, aos consteladores e a esse método, frequentemente sem um conhecimento mais preciso da matéria e sem levar em conta o que realmente ocorre nesse trabalho. O que acontece nas constelações familiares? Que experiências e percepções estão associadas a esse método, às vezes tecnicamente denominado sistêmico fenomenológico? O que precisamos saber sobre o conteúdo básico desse método, sobre os processos que vinculam e que soltam nos sistemas de relacionamento, sobre a consciência, a alma, o destino, o emaranhamento e a aceitação liberadora, se queremos compreender, ou também aprender e praticar constelações familiares? Que valor têm as ordens do amor para o êxito dos relacionamentos? Como se harmonizam nas constelações a ordem e os movimentos na alma? A que domínios do aconselhamento e da psicoterapia pode ser aplicada a constelação familiar e quais são os seus efeitos? Em que sentido o método das constelações familiares pode ser entendido como fenomenológico e sistêmico? E como podemos explicar a percepção representativa, que é a chave para a compreensão das constelações familiares? Este livro é dirigido a todos os interessados e aprendizes que buscam informação sobre o trabalho com as constelações familiares. Ao mesmo tempo, reproduz o que se pode dizer até agora, a partir da prática das constelações, sobre a nossa vida nas relações familiares. Quem quiser aprofundar-se no estudo das constelações familiares e de outros tipos de constelações poderá consultar, no apêndice, uma seleção de livros de Bert Hellinger e de outros autores. Limitar-me e a descrição geral do método e dos processos de vinculação e de solução que lhe servem de base, tais como se mostram nas constelações familiares, sem entrar em discussões e com poucas indicações bibliográficas. Escrevo da perspectiva de minhas próprias experiências e reflexões na matéria, sem entrar no mérito das críticas publicadas e das inúmeras diferenças na prática e na fundamentação desse trabalho. Elas se desenvolvem naturalmente quando um método se amplia, ensaia novos passos ou se conjuga com outras abordagens de pensamento e de método. Não obstante, espero dar uma informação sobre o conteúdo básico e os pontos essenciais do trabalho com as constelações familiares, bem como sobre as experiências adquiridas através delas no que tange a nossa vida de relações, apoiando-me no trabalho de Bert Hellinger. Em favor da legibilidade, termos gerais como o cliente são expressos no masculino, quando não há uma explícita referência ao sexo do consulente. Os exemplos, impressos em itálico, são geralmente citados de memória. Para evitar a identificação de referências pessoais, introduzi alterações nos dados. Dessa maneira, os exemplos não têm a função de documentar e, menos ainda, de comprovar. Servem apenas para dar visibilidade ao assunto, e, nisso, merecem confiança. Para evitar mencionar constantemente que o constelador pode ser um psicoterapeuta, um aconselhador, um assistente social ou um ajudante a serviço da vida, limito-me a chamá-lo de terapeuta. Pela mesma razão, a pessoa que procura conselho e ajuda é simplesmente designada como cliente. Isto não deixa de ser problemático, pois a constelação familiar, considerada em si mesma, não é uma psicoterapia, e aquele que recorre a esse método em busca de conselho, ajuda ou desenvolvimento pessoal não é um cliente, no sentido estrito do termo. Contudo, os conceitos terapeuta e cliente são mais fáceis de compreender no contexto da psicoterapia e do aconselhamento e linguisticamente exprimem, da maneira mais breve, o que temos em mente. Peço umas indicações bibliográficas, limitadas às obras já traduzidas em português, são citadas no final deste livro. Os títulos em alemão mencionados pelo autor em seu texto são citados em notas de rodapé, com a respectiva tradução. NT, a práticas das constelações familiares, bases e procedimentos 8. Porém, que esses termos sejam entendidos aqui em seu sentido mais amplo. Disposições legais sobre quem está autorizado a trabalhar com psicoterapia e a intitular-se psicoterapeuta, bem como os diferentes contextos em que as constelações são oferecidas,
não são discutidos aqui, embora sejam importantes, pelo menos para a segurança legal da prática. Ainda um esclarecimento pessoal, para começar. Trabalho há 20 anos com constelações familiares. Desde que vivenciei a constelação de minha própria família com Bert Hellinger, na fase inicial da evolução desse método, senti a necessidade de aplicá-lo, inicialmente no contexto do trabalho com a juventude e com estudantes de nível superior. A constelação familiar tomou-se rapidamente o ser imprescindível de meu trabalho como conselheiro matrimonial e familiar. Dentro de uma relação de amizade e como observador atento, vivenciei o método de trabalho e de ensino de Bert Hellinger, segui-o e adaptei-o à minha própria pessoa. Através do trabalho com as constelações familiares pude conhecer muitos colegas em meu país e no exterior, e sempre me impressionaram a dedicação calorosa, a compreensão profunda e a variedade de estilos pessoais com que colaboram no desenvolvimento desse trabalho e o fazem progredir em sua área de atuação. Sem esses encontros, este livro não teria surgido. Uma parte importante dele deve-se, sem dúvida, aos inúmeros clientes de cujo destino e disposição de mudança pude participar e a que me sinto muito unido, através desse trabalho. Gostaria de agradecer principalmente a meus amigos. Em primeiro lugar, ao Dr. Gunther Weber, a cujo incentivo se deve este livro. O intercâmbio com ele sobre o trabalho com as constelações tem sido sempre uma experiência prazerosa e estimulante para mim. Sou muito grato ao Dr. Norbert Lins e a Harald Seubner por seu trabalho na revisão do texto e pelas inúmeras e valiosas sugestões. Minha esposa Sieglinde teve uma participação importante na redação deste livro. Acolheu sempre com muita receptividade minhas numerosas perguntas, deu-me um permanente incentivo e com seu profundo conhecimento técnico muito enriqueceu minhas explicações. Dedico este livro ao meu professor e amigo Bert Hellinger. Com seus insights e com seu coração aberto e incansável, ele abriu para mim e para muitos outros algo que considero muito grande e precioso. Desejo aos meus leitores, quer já conheçam esse trabalho ou estão buscando um acesso a ele, que esta apresentação resumida enriqueça sua perspectiva no tocante às constelações familiares. Jacob Robert Schneider, janeiro de 2006.